Olá, olá pessoal! Mais um vídeo sobre fonética do português brasileiro. Vamos falar sobre as consoantes nasais e os símbolos do alfabeto fonético internacional para representar tais consoantes. Antes de começarmos, se você tem interesse por linguística e letras, entre no nosso canal do Telegram ou no nosso grupo do Signal com os códigos na tela ou com o link na descrição. Bem, nesses vídeos nós estamos falando sobre as consoantes do português brasileiro de acordo com o modo de articulação. E nós já falamos das consoantes oclusivas, das fricativas, das africadas e das laterais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as consoantes nasais. As consoantes nasais têm como característica o fato de que a corrente de ar sai simultaneamente pela cavidade nasal, ou seja, pelo nariz, e não apenas pela cavidade oral. Então sai simultaneamente pela boca e pelo nariz o ar para produzir tais consoantes. Nós podemos falar sobre três consoantes, ou três sons consonantais nasais no português brasileiro. Nós temos o som de me em música, amarelo, moça e remar, e esse som é representado pela letra M de imprensa, como vocês veem aí na tela. Notem que para a pronúncia desse som, para a articulação desse som, nós fazemos um movimento muito semelhante à pronúncia do P e do B. Nós fechamos os lábios e depois abrimos bruscamente. Assim como P, assim como B, assim como Me. Nós fazemos para pronunciar esse som. Lembrando que nós estamos falando do som, não do nome da letra. O nome da letra é M. Mas nós estamos falando do som, tal como ele é pronunciado. E o símbolo é esse aí. Essa semelhança na pronúncia do me e do p e do b também explica aquela regra de ortografia que nós aprendemos na escola, de que antes da letra p e da letra b, nós escrevemos a consoante m e não a consoante n, justamente porque isso representaria uma continuidade das mesmas características sonoras na pronúncia. Só que nós temos que atentar por uma questão. Esse som no português brasileiro de me acontece em início de sílaba, não acontece no final de sílaba. Então, nós até usamos a letra M no final de sílabas ou de palavras como em bebam, chegaram, samba e pomba. Mas atualmente no português, esse elemento que é escrito como a consoante M não é pronunciado como a consoante M. O som final dessas sílabas não é de me. E vocês mesmos podem testar. Na palavra bebam, esse ão final aí corresponde a um ditongo nasal, a um A, O e tio. A um A e um U nasais. Em chegaram, também nós temos um som que corresponde a uma nasalização desse A e, juntamente com esse A, sai um som de U, que seria escrito com A, O, tio. Isso explica, inclusive, porque que muitos alunos, muitas pessoas, às vezes confundem a terminação de presente bebam ou de passado chegaram com terminação de futuro, beberão e chegarão, porque a pronúncia é exatamente a mesma. A pronúncia do som final em chegaram, pretérito, e chegarão, futuro, é exatamente a mesma. A única diferença é a sílaba tônica. No português, por convenção, o ão tônico a gente representa como AOTIO e o ão átono como AM. Por quê? Porque em outra época no português, isso aí não soava como um ditongo nasal, isso soava realmente como a vogal A e seguida por uma consoante me. Da mesma forma, em samba e em pomba, nós não temos um som de A e separadamente o som de M, de me consonantal. Em pomba, nós não temos o som de O seguido pelo som de me consonantal. Esse M aí, na verdade, é uma simples nasalização do A ou do O. Da mesma maneira, nas palavras como samba e pomba, nós não temos o som de A seguido pela consoante me.
Nós não temos o som da vogal O seguida pelo som de me consonantal. Nós temos em samba um A nasal, nós temos em pomba um O nasal, Então, nesses casos aí, nós não vamos representar foneticamente como se houvesse uma consoante me, porque ela não existe mais. Em outras épocas do português ela existia, mas ela acabou sendo transformada em uma mera nasalização. Então, houve uma mudança na forma como essas palavras são pronunciadas, de modo que essa consoante aí sumiu e ela se transformou em apenas uma nasalização da vogal. A outra consoante, o outro som consonantal que existe no português é o som de ne em palavras como navio, aniversário, neve e retornar. E o símbolo para representar esse som de ne nessas palavras é o N de imprensa, como vocês podem ver aí na tela. Vai servir para todos esses casos. Lembrando, o de imprensa não é o N da nossa escrita cursiva. E da mesma maneira, nós temos que fazer a ressalva de que esse ne ocorre em início de sílaba. Nós até escrevemos várias palavras com N em final de sílaba, como encantar, antes, vento, gente. Mas em todos esses casos, nós não temos mais no português atual, no português brasileiro atual, uma pronúncia em que existe a vogal A e depois o N. Ou a vogal E e depois o N. Quem estuda espanhol pode fazer uma comparação e perceber que no espanhol nós não nasalizamos a vogal em palavras que têm esse tipo de configuração, a vogal e depois o N no final da sílaba. Nós pronunciamos em espanhol claramente o A e depois o N. Em português não. Nós temos an em cantar, nós temos an em antes, nós temos em vento, nós temos em gente. Então, nesse caso aí, nós temos até a letra N, mas nós não temos, de fato, a consoante, o som consonantal ne, e nós não representaríamos um ne na transcrição fonética dessas palavras. Nós representaríamos como uma vogal nasalizada. E, por último, em português, nós temos a consoante nasal palatalizada, pronunciada como nhe, em nhoque, banho, espanhol, por exemplo, esse nhe. Esse som aí é representado em português por esse dígrafo NH, de acordo com a escrita oficial do português, mas esse dígrafo corresponde a apenas um som, o som de nhe. Esse som tem como símbolo esse N com uma perna esticada na esquerda, como vocês veem na tela. Esse é o símbolo para esse som. Agora, uma pequena observação. Existem algumas situações em que o que corresponderia a essa consoante nasal, nhe, pode às vezes ser pronunciado de fato como nhe, ou às vezes apenas como um, ou seja, como um i nasalizado. Percebam que em palavras que têm um i antes do que seria o nh, nós podemos ter duas pronúncias. Podemos pronunciar caminho, com nhe bastante nítido, ou caminho. Podemos pronunciar galinha, ou podemos pronunciar galinha. Reparem, galinha, é como se nós tivéssemos o i nasal, e depois pulássemos direto para o a. E nós não temos mais essa consoante aí entre a vogal I e a vogal A. No meu dialeto, pelo menos, na minha maneira de falar, é muito mais natural, em casos como esses, em palavras como essas, a pronúncia apenas da vogal nasalizada. Então, é galinha, caminho, sem uma consoante de fato. Então, nesses casos aí, vocês têm que reparar como é que foi de fato pronunciado. Aliás, em todos os casos, né? Em todos os casos, nós estamos lidando com a representação fonética. É sempre como é que aquilo foi de fato pronunciado. Mas atentem que existe esse processo de que esse nhe ele pode se tornar apenas uma nasalização da vogal anterior e deixar de ser pronunciado como uma consoante independente. Por hoje nós ficamos aqui. Essas foram as consoantes nasais do português. Existem consoantes nasais de outros tipos em outras línguas. No próximo vídeo nós devemos falar sobre as consoantes vibrantes.
Até a próxima e Deus abençoe vocês.